Você já deve ter visto seu bairro uma ou mais vezes nos noticiários de TV. Mesmo assim, quem assistiu às reportagens sobre o seu bairro, será que pode dizer que conhece esse lugar? Ou conhece apenas uma pequena parte e nem sempre a parte mais legal? Já pensou ter aquela praça bacana onde toda a comunidade se reúne nos finais de semana, sendo mostrada na TV? Ou aquela loja que começou pequenininha e hoje já abastece toda a comunidade? Nem sempre isso aparece. Mas é justamente essa a ideia de um projeto de extensão do curso de jornalismo aqui da UPF. Apresentar em um telejornal o que existe de mais positivo nos bairros de Passo Fundo. Vamos conhecer mais sobre esse projeto? Então fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. Além de apresentar o lado positivo dos bairros de Passo Fundo, o projeto de extensão Telecidade tem o objetivo de estreitar a relação de comunicação entre a universidade e a sociedade, produzindo reportagens sobre ações desenvolvidas pelos projetos de extensão da UPF. E para conversar sobre esse projeto, recebo aqui a professora mestre da Faculdade de Artes e Comunicação, Nádia Hartmann. Mas antes dessa conversa, vamos conferir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. Você sabia que existem mais aparelhos de TV do que geladeiras nos lares brasileiros? O último censo do IBGE revelou que 95% da população possui pelo menos um aparelho de TV, enquanto que 93% tem uma geladeira em casa. E segundo a pesquisa sobre hábitos de consumo de mídia de 2018, a maior parte, ou 65% da população, assiste televisão todos os dias da semana. Mas com a grande concorrência da internet, nem todo mundo assiste telejornais, preferindo se informar pela internet. Geralmente eu não assisto nem leio nada. Pego poucas notícias da televisão e eu utilizo bastante as redes sociais para me manter informada. Na TV, geralmente não assisto muito. Eu recebo bastante pelo G1 na internet, no celular, que eu tenho notificação e tal. Mas geralmente eu vejo, tipo, o Jornal do Almoço com meus pais, de noite, ou no Fantástico, essas coisas assim. Eu assisto o telejornal, não regularmente, nem sempre tenho tempo, normalmente pela internet, site de notícias. Hoje, geralmente, é a internet, né? A gente está sempre conectado, mas a televisão a gente sempre está se atualizando também, né? Procura ver jornal, enfim. Para os dois, eu acho. O acesso à internet, o que está rolando na web, né? E também, ao mesmo tempo, assisto os telejornais. Né? Leio revistas online também. Eu vejo mais pelo Facebook, pelo Instagram. A Thaís é um exemplo disso. Ela prefere se informar pela internet do que nos noticiários televisivos. Talvez pelo momento que a gente está tão polarizado de política e tal, e é o que mais tem no telejornal, eu me irrito um pouco. Aí, normalmente, eu tô rolando o feed ou do Twitter ou do Facebook, e aí, a bolha faz chegar a notícia só que te interessa, normalmente, e aí clico nela e vou pro site. Eu acho que a gente tem a impressão de que, como, por exemplo, sei lá, William Bonner tá falando na TV, então, a gente vai dar... É verdade, porque ele tá falando no Jornal Nacional, por exemplo. E acho que é um senso comum da galera, assim. Mas, hoje em dia, eu acho que também já não é exatamente isso. Mas a pergunta que fica é: como o telejornalismo pode reverter essa situação, chamando a atenção do público mais jovem? Professora Nádia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Viviana. Uma satisfação estar de volta aqui no Universidade Aberta. Universidade Aberta. Nádia, a reportagem mostra um pouco essa mudança de panorama, né? Mas existe uma confusão entre o formato e o suporte, né? Uma coisa é assistir TV, mas isso não quer dizer que não possamos fazer um telejornal para a internet, por exemplo. Pois é, justamente, não é, Bibiana? A gente até aproveitando, né, a reportagem que trouxe essa realidade, é um dos objetivos também do projeto de extensão Telecidade, né? A gente também trazer esse público jovem, lembrando que, como tu disse, o formato continua sendo um telejornal, mas a plataforma, não é independente, né? Que pode ser pelo computador, o PC pode ser pelo celular também, mas é importante, né? Como já dizia, né, McLuhan, que o meio é a mensagem,
que também haja algumas modificações no próprio formato. A gente não pode assistir um telejornal igual na televisão, como também no celular. Até o próprio enquadramento, os planos, a própria linguagem. Então, eu acredito que isso também, de manter o mesmo formato, independentemente da plataforma, é que os telejornais estejam perdendo muito a audiência dessa população mais jovem, que não está se identificando com este formato que já é bastante antigo e que está demorando, né, para evoluir. Mudar. Tem uma crítica, inclusive, de que esse é um formato que foi roubado do rádio. O rádio conseguiu avançar em muitos sentidos e a TV, o jornalismo de TV, tem um pouco de dificuldade, né, porque é uma bancada com pessoas falando. Exatamente. Como se estivesse na frente de um microfone, não na frente de uma tela, né, de um enquadramento. É claro que a audiência, né, do telejornalismo e da televisão, ela é bastante conservadora. Então, todas as mudanças elas têm que ser bastante gradativas, até para não perder esse público que já está fidelizado. Mas, mesmo assim, não justifica que sejam tão lentas diante da velocidade que tudo está acontecendo. A gente viu que demorou 50 anos, por exemplo, para os âncoras do Jornal Nacional se levantarem e saírem de trás da bancada. Né? Demorou 50 anos também para a gente ter uma âncora, uma mulher negra, apresentando o Jornal Nacional. E a gente fala o Jornal Nacional porque é um jornal mais tradicional e que serve de modelo, né? De referência. De referência, exatamente. Nádia, há um tempo atrás, como se produzia um telejornal ou como se produzia qualquer coisa na televisão era um grande mistério para as pessoas, né? As pessoas não sabiam como é que tu edita, como é que tu capta uma imagem, monta um vídeo, coloca na tela. Mas hoje todo mundo produz vídeo com o seu celular, todo mundo edita. Como é que vocês sentem essa mudança do público, antes só receptor, agora também produtor, no processo de produção do Telecidade? Antes era aquela caixa mágica, né? Isso. Que ninguém sabia como que acontecia e como que eram feitas as notícias. E essa é uma exigência, né, que passou de algumas décadas para cá, para quando a gente vai consumir qualquer produto, não é, Bibiana? A gente quer saber como que é feito, né? E passou a ser uma exigência também do público telespectador. Né? Então, hoje a televisão ela está se mostrando mais. Por exemplo, a gente vê cenários hoje dos telejornais que mostram a redação atrás trabalhando. Que era uma coisa que se escondia no início, Isso. né? Só que mesmo assim ainda mantém um certo mistério, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar nas escolas, com oficinas, através do projeto Telecidade, e a gente traz eles até aqui o estúdio da Faculdade de Artes e Comunicação, eles realmente não têm ideia, assim, de que o estúdio é aquilo mesmo, que existe muitas coisas que são ilusórias, né? Como, por exemplo, que a gente trabalha com o fundo infinito, né? Que a tecnologia também dá conta de muitas coisas. Então, o mistério ainda existe. E é importante que a gente comece a cada vez ser mais transparente nessa produção. Né? Precisa saber como se faz. Isso que a gente chama, que é um dos objetivos do projeto também, uma alfabetização audiovisual. Um dos nossos convidados na universidade, no primeiro semestre, que veio para um evento do curso de jornalismo, o Tiago, ele diz na palestra dele, né? Hoje, tão importante quanto produzir informação de qualidade é ensinar as pessoas a consumir informação de qualidade. E mostrar como se faz, e toda a técnica da apuração, a seriedade, o tempo que leva para fazer também, né? E isso também chama atenção, porque geralmente os telespectadores veem uma reportagem, 2 minutos, 3 minutos, que pode ter levado 3 dias para ser feita. Então, isso é algo também que surpreende, né? Muitos estudantes que a gente trabalha nas escolas, né? De todo o tempo que a gente leva para produzir uma reportagem. E isso faz parte também dessa alfabetização audiovisual, não é, Bibiana? Como é a dinâmica do projeto, Nádia? Então, a gente já entendeu que é a produção de um telejornal sobre bairros, mas como é que isso acontece? Pois é, a gente iniciou, a gente já está na 4ª edição do projeto, a gente iniciou justamente com um telejornal, com a participação, né, a nossa grande preocupação era a participação da comunidade. A escola servia como um local de referência, então a escola era a nossa redação, onde a gente fazia reunião de pauta com a comunidade, mas o principal objetivo era que a comunidade se sentisse parte do telejornal, desde a reunião de pauta.
né? Então, a comunidade que vinha e sugeria pautas também, né, para os bolsistas e para que a gente produzisse e fazia reportagens também. Os alunos, né, das escolas que a gente já desenvolveu o telejornal. Agora, a gente vem até abrindo um pouquinho mais e fazendo parcerias, Bibiana, com projetos de extensão aqui da universidade que estão nos bairros, né? Então, a gente já tem a parceria com o Observatório da Juventude, né? E também com o Beratrilhos, com o projeto Beratrilhos, né? Que são projetos que desenvolvem também e tem essa mesma preocupação de realmente fazer os moradores e a população se entender como protagonista e como um ator social importante. Então, esse objetivo é o mesmo do Telecidade, mas que muitas vezes também tinha um pouquinho de dificuldade de visibilidade dessas ações. Então, o Telecidade ele veio também para dar visibilidade a essas ações, até porque hoje a gente está na internet, né? A gente tem também um perfil no Facebook, então no YouTube, então todas as reportagens podem ser conferidas também nessas plataformas. Nádia, o ponto de partida do projeto são as escolas dos bairros. São as escolas. E a gente está voltando para uma escola agora no segundo semestre. A gente agora vai para uma escola no bairro Vera Cruz. A gente já desenvolveu o projeto na Vila Luísa, a gente já desenvolveu o projeto em Santo Antônio da Pedreira também, que a gente já esteve lá, e em outros bairros também carentes, né, da periferia de Passo Fundo. E agora a gente está voltando e vamos desenvolver numa escola junto ao bairro Vera Cruz, né? Que foi até uma demanda que partiu da própria escola, Bibiana, né? Nos procuraram porque eles querem trabalhar a questão do audiovisual, né? Não só como um recurso didático, mas também justamente para essa alfabetização que é importante, essa educação midiática. Ou a chamada educomunicação. Educomunicação. Bom, a hora do intervalo está chegando, mas antes vamos conferir o depoimento de uma bolsista do Telecidade. A Tayane nos conta o porquê entrou para o projeto. Me ajudou muito na minha questão de que era mais tímida, daí de chegar nas pessoas, conversar com elas, não ter vergonha de estar ali naquele lugar para estar fazendo aquilo, de pegar um microfone e ficar olhando para a câmera, tipo, e falar, sabe? Também, ou de ouvir minha própria voz na gravação de alguma outra coisa, tipo rádio. E acho que principalmente de ver outras realidades, assim, isso me motivou a continuar no projeto, porque o Telecidade ele vai em bairros, né, em escolas mais precárias assim da cidade ou que estão com outro projeto de desenvolvimento, e é bem importante tu ver isso porque a gente está acostumado à nossa rotina, né? E tu tá junto e se inserir em outra comunidade, isso é bastante produtivo para ti mesmo, tu enxerga as coisas com um novo olhar. O Universidade Aberta está de volta. No programa de hoje, estamos conversando com a professora do curso de jornalismo da Universidade de Passo Fundo, Nádia Hartmann, coordenadora do projeto de extensão Telecidade. Mas antes de voltarmos com a conversa, vamos descobrir como é medida a audiência na TV. Fique ligado no Fique Sabendo de hoje. Você sabe como é medida a audiência de TV? Assim como a rádio, a TV também utiliza os pontos de audiência para saber o sucesso de determinado conteúdo. O que pouca gente sabe é que a medição da TV também é feita pelo áudio. Um aparelho chamado People Meter, espalhado pelas 15 maiores regiões metropolitanas do país, monitora o canal que o indivíduo ou seus familiares estão assistindo a partir do som e não pela imagem. Dessa forma, ele identifica a emissora, o horário e o programa que está sendo visto. A pesquisa é feita pela Cantar Ibope Mídia, que seleciona uma amostra de famílias para representar todo o Brasil. Todo o processo é acompanhado e calculado por uma empresa externa, garantindo qualidade e equidade às informações passadas ao cliente. Professora Nádia, na internet é mais fácil medir a audiência, né?
A gente pode medir porque existe já ferramentas para a gente medir, né? E mesmo as pessoas muitas vezes acabam interagindo, né, com a própria reportagem ou com o próprio programa. Não é só a audiência, mas até o feedback é mais rápido, né? E essa possibilidade de interação também é o que tem levado muitos jovens a só se informarem através da internet, né? Porque a internet, ela promove isso, o que a televisão, né, ainda não conseguiu. Nós estávamos falando antes do intervalo das escolas, né? Então, o projeto vai para as escolas. Quem produz o telejornal? São os alunos, ou é a escola, ou é a comunidade? Como é que esse processo de produção se dá? A comunidade, ela participa na sugestão de assuntos, né? Lembrando que os assuntos, a gente sempre tenta trazer assuntos positivos do bairro, né? Porque, inclusive, isso, é claro, não está em pesquisa de audiência, né? Mas a pesquisa de mídia feita, inclusive, pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República de 2018, colocou que, realmente, 93% das pessoas assistem televisão. 95% das pessoas assistem televisão. 93% tem geladeira. Quer dizer, tem menos gente com geladeira do que gente assistindo para a gente ver, né, o alcance, principalmente, aí a gente hoje, no Rio Grande do Sul, não é parâmetro para isso, né, Bibiana? Mas a gente sabe que no Nordeste, no Norte do país, a realidade é muito diferente e a televisão e o rádio ainda são os principais instrumentos de informação. Isso ajuda a gente a pensar um pouquinho também sobre a importância da informação no sentimento de cidadania, né? Quer dizer, para te sentir cidadão, a informação é um direito, ela é uma necessidade, inclusive, até para te usufruir de outros direitos. Pois é. E justamente, apesar de 95% das pessoas assistirem televisão, essa pesquisa demonstrou que 45% não se sente realmente retratado pela televisão. Né? E mesmo aqueles que se sentem retratados, por exemplo, os nordestinos, né? Ou as mulheres, os negros, se sentem retratados, mas muito em função de estereótipos. Né? E a gente sabe o poder da mídia, o poder da televisão especialmente, justamente para que essas coisas acabem sendo incorporadas até. Né? Nos discursos, nas práticas. E até que as próprias pessoas acabem acreditando que é isso mesmo, né? E acabem incorporando isso mesmo. Então, por isso também dessa educação para a mídia e dessa participação que é tão importante, né? Que as pessoas realmente se vejam, mas de forma positiva. E é isso que a gente tenta trazer no telejornal. Bom, tem problemas, todos os bairros têm problemas, mas não, o bairro não é só problema. Também tem coisas boas acontecendo, iniciativas empreendedoras, iniciativas muito criativas também, né? A gente se surpreende com as histórias que todos os bairros têm para contar. E é isso que a gente dá visibilidade. Professora Nádia, quantos alunos hoje fazem parte do projeto? Nós temos 2 alunos, né, que são bolsistas PAIDEX e temos alunos voluntários também do curso de jornalismo. Temos mais 6 alunos voluntários. E como acontece a interação entre esses alunos e os alunos das escolas nas oficinas? É bastante interessante, porque a gente justamente vai até as escolas e começa com oficinas de linguagem, né? Com oficinas até de vídeo, a gente leva os equipamentos também da Faculdade de Artes e Comunicação para essa escola, para que eles possam também se ver na telinha, né? E justamente eles saem para as externas, que a gente chama. Saem junto com os bolsistas, muitos dos alunos das escolas acabam eles entrevistando, né? E é muito de grande satisfação para a gente, porque a gente acaba plantando algumas sementinhas, não é, Bibiana? A gente sabe de algumas escolas que a gente já desenvolveu o projeto e que deram continuidade ao projeto, né? Inclusive porque hoje também não está tão difícil assim para que a escola possa comprar um kit de produção audiovisual, né? Um microfone, né? Hoje até um celular faz vídeos de boa qualidade, E né? acaba sendo um recurso muito didático, porque tu pode trabalhar uma reportagem de telejornalismo em uma disciplina de ciências, disciplina de matemática, história, português, mas com os próprios alunos participando e eles entrevistando o seu vizinho, né? Entrevistando o dono do armazém da esquina, né? E que essas pessoas acabam também se vendo depois no telejornal que a gente apresenta. A história daquele bairro, né? Professora Nádia, a gente tem acompanhado e tendo alguém da área da comunicação aqui, fica inevitável perguntar, a gente tem acompanhado um movimento do chamado fake news, né?
que são essas notícias falsas que ficam circulando pela rede. Em geral, esse fake news ele está mais presente num texto, numa foto, num meme compartilhado. A gente tem movimentos de produção audiovisual de fake news também. E como é que essa percepção impacta lá na hora de tu produzir algo dentro do bairro, né? As pessoas entendem a diferença entre aquilo pode ser mesmo montado e aquilo que é feito no bairro faz parte da minha realidade? Muito bom tu trazer essa questão, até porque, não é, Bibiana? O que a gente vê, a gente acredita. Né? Então, por isso que a televisão, ela tem todo esse poder, porque o rádio conta, o jornal conta, a televisão mostra. Né? E se eu vi, ninguém me contou, eu vi que aconteceu. E esse é o grande perigo do que agora a gente está chamando das deep news, né? Que é o que vem acontecendo de montagens, realmente, de fake news para vídeo. Né? Deep news. Deep news. Né? E que é uma grande preocupação, porque, inclusive, e isso já foi utilizado, inclusive, na campanha nos Estados Unidos, na campanha da presidência nos Estados Unidos, tu consegue colocar o rosto de uma pessoa em outro corpo, né? Com a voz dessa pessoa e dizendo o que tu quer que ela diga. Sem que a olhos nus tu perceba que se trata de uma montagem. E aí, não, mas ninguém me contou. Eu vi, eu assisti, é verdade. Então, isso realmente é um grande perigo, né? E a gente tem que, por isso, dessa educação digital, e inclusive a de jornalistas também, né? Não só nós aqui da academia e professores, mas jornalistas, né, de veículos se preocuparem com essa educação, de irem até as escolas, né? E de fazerem esses esclarecimentos, né? O que é uma notícia e o que não é uma notícia, né? E como que a notícia ela é produzida. Porque a gente nem pode chamar de fake news o que é falso, né? Porque se é falso, não é notícia. Não é news. Não é news. Existe uma campanha do curso de jornalismo em andamento agora de valorização do jornalismo, né? O que mobilizou essa campanha? Essa campanha realmente ela veio em função, né, de todas essas questões de fake news, porque houve, digamos assim, começou a se questionar até a própria legitimidade dos veículos de comunicação. Né? E a gente tem que deixar muito claro que veículo de comunicação, pelo menos o sério, não produz notícia falsa, né? Não produz fake news. Ela pode até, alguns veículos, né, pode até distorcer uma informação conforme o entendimento, mas não é uma notícia falsa. Né? Qual é a premissa básica na produção de um conteúdo jornalístico? Sério, né? A apuração. Né? É a técnica, é a pesquisa de apuração. De verificação se aquele fato, né, é verídico ou não é verídico. E essa polêmica que nós estamos enfrentando no país nesse momento sobre a proteção da fonte, professora Nádia, né? Nós estamos, nosso cenário aqui pegando fogo, né? Há toda essa questão com o jornalista do Intercept, né? Que não quer revelar a sua fonte. Por outro lado, há alguém que foi preso e que potencialmente pode ser a fonte desse jornalista, mas não há uma confirmação. Como é que é a proteção das fontes para o jornalista, né? O que nos resguarda? E é muito bom que esteja acontecendo essa discussão, né, Bibiana? Nunca se discutiu tanto jornalismo como hoje. E isso tem um lado bom. Né? Porque realmente a gente vê a sociedade mais envolvida até em todo esse debate, esse tema que é tão importante, que é a informação. Né? E também é a hora da gente fazer esses esclarecimentos necessários. Né? Que justamente existe uma técnica para produzir notícia, que é a técnica de apuração. E nessa questão do resguardo da fonte é fundamental. E isso realmente é uma premissa profissional e que a gente, como categoria profissional, a gente tem que lutar para que permaneça assim, inclusive na Constituição, porque é isso que permite que muita coisa venha à tona e que permitiu que muita coisa viesse à tona. Aí que eu volto à campanha que o curso de jornalismo está fazendo, lembrando as pessoas que, por exemplo, casos como o Watergate, né, foi revelado por jornalistas. Aqui no Brasil, né, todos as grandes casos de corrupção
foram a partir de denúncias trazidas à tona por jornalistas, né? E a proteção de fonte garante que essas informações cheguem ao público. E garante uma proteção também. E não é uma proteção do jornalista, é a proteção dessa fonte. Né? Que muitas vezes é proteção até em relação à vida dessa fonte. Então, por isso que é tão fundamental. Agora, também essa questão do resguardo, é claro que o momento que é interesse público é notícia. Né? Então, existe toda uma tentativa de desqualificar o mensageiro para desqualificar a mensagem. É isso que a gente está vendo. Mas o que está em discussão aí é a mensagem e não o mensageiro. Bom, agora é a vez do depoimento de outra bolsista do projeto, falando sobre quais os benefícios esse projeto trouxeram para ela. Vamos ouvir a Júlia. O projeto me ajuda bastante no quesito de edição de vídeo e de reportagem, porque desde o começo a gente aprendeu e desenvolveu bastante essa parte. A gente ia nas escolas, conversava bastante com os alunos e isso ajudou muito na parte de você entender como que funciona a vida, a vivência de outras pessoas que não vivem na mesma bolha que você. Porque nas reportagens os alunos mostravam a realidade de como era o bairro e isso ajudava a divulgar, até por fazerem às vezes denúncias, digamos assim. Assim eu pude aprender na prática o que é o bom e o ruim, o que eu poderia melhorar, digamos assim, que como foi a primeira vez não foi um trabalho ótimo, digamos assim. Então eu consegui desenvolver melhor depois com a teoria como que eu poderia melhorar desde o vídeo até o texto. Professora Nádia, muito obrigada pela presença, por nos contar um pouco como funciona o projeto e por discutir uma pauta tão importante que é o jornalismo. Eu que agradeço, Bibiana, e fica também o convite, não é, para que os telespectadores nos sigam nas redes sociais, né? A gente tem então a página do Telecidade no Facebook, no Instagram, e a gente fica à disposição das escolas também. Podem entrar em contato com a Faculdade de Artes e Comunicação aqui da UPF e a gente pode agendar oficinas, a gente pode ir até as escolas. Então, neste semestre a gente vai estar desenvolvendo o projeto no bairro Veracruz, mas outras escolas do município também podem nos chamar, que a gente vai ter a maior satisfação de ir até essas escolas para oficinas, para palestras também. Estamos à disposição. Muito obrigada. Legal essa ideia de mostrar o lado bom da nossa cidade, não é? Se você gostou, o programa de hoje você pode acompanhar na íntegra no nosso canal do YouTube e a reportagem no site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!